Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Simone Santana, sou colorista e educadora e técnica da Olenka Cosméticos e hoje, pessoal, nós vamos falar de descoloração, né? Os segredos da descoloração, fundo de clareamento, porque esse é um assunto onde a gente acaba esbarrando muitas das vezes, né? E a gente acaba não se perdendo, mas a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade sobre as questões de fundo de clareamento. Então hoje o assunto na realidade é voltado totalmente para a parte de colorimetria. Hoje eu vi que na parte da tarde o Vitor Pinho falou bastante sobre esse assunto, né? Eu falo assim que a descoloração a gente tem que ter tudo isso muito bem alinhado para a gente ter na realidade a questão das nossas definição de cor. Então hoje o dia tá voltado todo para a parte de descoloração, né? Eu vi que o Vitor Pinho falou bastante sobre pré-pigmentação. Gente, isso é muito importante, né? Muito importante a gente saber lidar com fundo de clareamento para que a gente possa obter bastante o resultado que a gente espera na nossa cliente. O que eu vejo é assim, vem muitas pessoas no meu direct e eles perguntam bastante sobre resultado de cor. Isso é uma das dúvidas. Com que eu tonalizo? O que eu faço? Como é que eu vou neutralizar esse fundo de clareamento? Se o cabelo ele tiver com coloração, como é que eu posso reagir perante a tudo isso? Então assim, hoje o nosso dia está voltado justamente para todas essas perguntas. E nós fizemos algumas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, algumas mechinhas com alguns fundos de clareamento, que eu queria que vocês já fossem identificando aí quais são esses fundos de clareamento. Isso é bem legal porque a gente vai trabalhar em cima de todos esses fundos aqui, que na realidade essa é uma questão, né? Hoje nós temos as nossas Olen Colors, que trabalham com a neutralização de fundo de clareamento. Isso eu acho fantástico, porque assim, como é que eu tenho a duração de uma cor? Porque muitas das vezes eu recebo clientes e as clientes falam assim pra mim: eu fiz o meu cabelo no salão e depois de um mês o meu cabelo ficou laranja. Mas qual era o fundo de clareamento que eu trabalhei? Ou meu cabelo eu fiz uma matização e ele está muito amarelo, ele está puxando pro amarelo. Qual foi o fundo de clareamento que eu trabalhei? Então esses são assuntos que eu sempre falo, sempre vão render bastante, né? E sempre a gente vai ter assunto para a vida toda quando a gente fala de descoloração. E também nós fizemos uma mecha, nós estouramos uma mechinha, gente, para fazer ao vivo para vocês, uma reversão de corte químico, porque isso também é um assunto, gente, pra loira, né? Eu falo muito na questão de tratamento. Quando a gente fala em descoloração, a gente associa muito a questão dos tratamentos. E eu acho que é muito importante, né? A gente tem que ter a cor desejada. A gente quer aquele cabelo dos sonhos, mas a gente não pode deixar de lado a questão do cabelo hidratado. E infelizmente, o que acontece? Quem nunca estourou um cabelo? Já aconteceu com vocês? Porque comigo já. Gente, de chegar ali no lavatório, fazer reza, vontade de tirar um avental e sair correndo, não ter o que fazer. Eu falo assim, quem nunca, né? Quem nunca? E aí, o que a gente faz numa hora dessa, né? A gente corre pro banheiro e vai apelar para todos os santos, né? Fala que a gente faz promessa atrás do lavatório para ver o que vai acontecer. Então, assim, é muito bom a gente saber que hoje nós temos produtos que nos ajudem a reverter tudo isso. Nós temos produtos que nos ajudem a fazer essa reversão de corte químico. E dentro dos produtos da Olenka, fazendo associações certas desses produtos, a gente consegue sim ter uma reversão de corte químico e um resultado, gente, imediato, de no mínimo 70% na hora. Então, quando a gente fala de tratamento de cabelo, um cabelo que está no estágio de corte químico, isso é muito grande. Um tratamento que te dá um resultado de no mínimo 70% na hora. Então, a gente vai fazer também um passo a passo para vocês. Então a galera que tá entrando aí, caderninho na mão, caneta, papel e caneta para anotar, né, para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, para vocês também verem na íntegra aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês essa aqui, ó. Para vocês tentando adivinhar qual é o fundo de clareamento que a gente tem nessa mecha. Aqui eu já tenho uma outra mecha, ó. Aqui nós temos outra mecha. Aqui nós temos uma outra mecha. Gente, elas estão molhadinhas porque eu acabei de descolorir, tá? E nós temos aqui uma outra mecha.
Então nós temos várias mechas de cabelo com fundos de clareamento diferente. E no processo de descoloração é o que realmente dá o resultado, né? Realmente o resultado das suas mechas, das mechas duradouras. E isso a gente vem falando muito nessas maratonas de live, a gente vem falando muito sobre fundo de clareamento, nos cursos, nas palestras que a gente fala, eu falo muito fundo de clareamento, tudo é fundo de clareamento. Tudo se resume a fundo de clareamento e qualidade de fio. Sem os dois, você não consegue ter um resultado de mechas desejada. Primeiro, porque se o cabelo ele não tem uma qualidade de fio, se esse cabelo ele não tá um cabelo bom para ele ser descolorido, você não consegue chegar nessa descoloração. E, gente, é uma das coisas que eu falo, não faça aquilo que o cabelo não permita. Trabalhe com segurança. Hoje, nós temos, infelizmente, no mercado, nós temos muitos produtos que limitam a descoloração. Quando a gente faz aqui a campanha Não Formol, não é porque a gente não quer só, não é só nem pela questão de saúde, né? Eu sou uma pessoa extremamente alérgica a formol, mas é pela questão que ele me cria um bloqueio, mas ele me cria uma barreira tão grande para fazer a descoloração, entendeu? Me cria uma barreira tão grande para fazer a descoloração. Ó, pessoal, só para vocês verem aqui novamente, ó, as mechas. Só para vocês verem aqui os nossos fundos de clareamento, ó, não sei se tá dando para ver aí para vocês. Deixamos fundos de clareamentos totalmente diferentes para vocês identificarem, tá? E daqui a pouquinho nós vamos fazer a neutralização desses fundos de clareamento. Então acompanhem aí com a gente. Só que para chegar nesse fundo, o que eu preciso? Porque eu acho que a gente tem que partir daí. O que eu preciso? Primeiro, a qualidade de fio. Como é que tá a qualidade do fio da minha cliente? A gente precisa de um histórico dessa cliente. A gente precisa de tudo isso para saber aonde a gente quer chegar. Por isso que a gente também fala muito sobre o teste de mechas. Só que imagine só, a sua cliente ela tem um histórico de tioglicolato de amônia, ela tem um histórico de alisamento de formol. Gente, todos nós sabemos, nós falamos muito isso nos nossos cursos, falo muito isso nas lives. Você impermeabiliza, você blinda. Quando você vai remover, quando você vai fazer uma descoloração, o fundo de clareamento, você tem uma briga muito acirrada. E na maioria das vezes a gente perde. Pode falar, Ricardinho? Tá travando bastante. Tá. Qualquer coisa vai me falando aí, tá? Então, assim, pessoal, a gente tem muito, o pessoal tá falando, o Ricardinho tá falando aqui comigo, tá, gente? Não tô falando sozinha, ó, a gente tá com um ponto aqui. E o pessoal tá comentando que tá travando, qualquer coisa vocês vão direcionando a gente aí, tá? A gente vai verificando a conexão com vocês. Então, pessoal, a gente fala muito isso porque não adianta a gente querer. Querer, eu quero muita coisa pro cabelo da minha cliente, né? Quem que não quer? Quem que não quer ter uma descoloração 100% saudável? Quem que não quer sair com aquela cor linda, aquela cor duradoura no cabelo? Só que tudo isso vem de uma anamnese de fio, vem de um histórico. Nós precisamos saber qual é o histórico dessa cliente. A gente precisa saber qual é o histórico desse cabelo. E na maioria das vezes, o que acontece? A cliente, ela chega no salão, eu fiz o meu alisamento tem muito tempo. Nossa, tem muito tempo que eu não faço um alisamento no meu cabelo. 3 meses. Você vai ver, tem 3 centímetros de área de crescimento. Então, a gente sempre fala muito sobre o teste de mechas, é justamente para ver isso. E outra coisa, quando a gente opta por fazer certos procedimentos químicos, volto a dizer, tioglicolato de amônia e também o formol, gente, são 2 processos que só saem cortando. E aí? Então, quando a gente vai fazer um trabalho de descoloração, e principalmente quando a gente vai oferecer o tom tão desejado na descoloração, que é o cabelo branquinho, a gente tem que entender esse histórico. E antes de montar esse cabeça, antes de montar toda a cabeça dessa cliente, é entender como está esse cabelo. E tem mais um outro fator que eu vejo que acontece muito, aonde gera muita dúvida na realidade, é um cabelo colorido. Então, quando a gente já tem uma cliente que ela faz coloração, aí a gente tem também um outro fator. Porque o que acontece? Você tem uma cliente que ela faz alisamento e coloração. Então, você tem 2 brigas contigo. A briga do alisamento e a briga da descoloração. Então, como que funciona isso? Porque quando você tem um cabelo colorido, quando você usa de um pigmento artificial, o que acontece? Você vai revelar um outro tipo de fundo de clareamento. Você não está revelando o fundo de clareamento da sua cliente.
de um cabelo natural. Você está revelando o fundo de clareamento de um cabelo de uma coloração. E isso é muito relativo de acordo com o pigmento dessa coloração. Porque nós sabemos que hoje tem no mercado colorações que são mais quentes, tem colorações que são mais frias. Então, gente, tudo isso parte de uma anamnese muito bem feita pra gente saber aonde a gente vai chegar com a nossa descoloração. Porque se a gente não fizer esse processo, a princípio ele parece um processo chato, a princípio ele parece um processo cansativo, só que quando a gente vê a nossa cliente, ela senta na nossa cadeira, ela vem sempre com aquela foto de Instagram, né? Ela vem sempre com uma referência e aí eu quero esse cabelo, eu quero que você me entregue esse resultado de cor. E aí a gente faz o quê? Será que realmente esse cabelo aguenta passar por esse processo? Será que todo o histórico dessa cliente, todo o histórico desse cabelo, ele vai realmente chegar? Porque a gente não quer dizer não para uma cliente. Infelizmente, a gente muitas das vezes também não está, né? Eu como mulher, eu não estou preparada para ouvir um não. Só que na maioria das vezes nós temos que agir com cautela. Eu falo, né, que não adianta a gente vender um cabelo efeito Cinderela. Né, que é aquele cabelo que vai sair do salão bonito, né? Uma boa escova e um bom babyliss, ele vai maquiar qualquer dano. E quando a cliente chegar em casa, ela vai lavar uma vez, vai lavar duas vezes, e aí ela vai te ligar e vai falar assim: ó, Simone, o meu cabelo agora ele puxou pro laranja. O meu cabelo agora ele puxou pro vermelho. E aí, o que a gente faz? Então, antes de chegar nesses resultados aqui, antes de chegar nesses resultados de mechas, nós precisamos obrigatoriamente fazer uma anamnese com essa cliente. A gente precisa entender o que tem nesse fio de cabelo. E outra coisa, né, pessoal? Entra um outro fator muito importante, falta de compatibilidade química. Infelizmente hoje, né, principalmente produtos de fácil acesso, a cliente acaba comprando muito produto para fazer em casa, a cliente acaba fazendo muita arte em casa e aí ela não tem nem tioglicolato de amônio, né? Ela não pinta o cabelo em casa, ela não faz nada. E o que ela tem? Às vezes algum produto que ela comprou que pode causar incompatibilidade química com esse cabelo. Eu vou te dizer que isso já aconteceu comigo, tá? De uma cliente minha, e ela vinha com frequência no salão. E aí, uma cliente minha, ela só faz cabelo comigo. Você acha que precisa fazer um teste de mechas? E eu não fiz. De um produto que estava tendo incompatibilidade química. Agora imagina se eu tivesse feito um cabelo montado lá, ido tomar minha água, ido passear, quando eu voltasse. A tragédia grega estava feita. Então são muitos fatores, gente, muita coisa que precisa ser levada em consideração no processo de descoloração. Primeiro, tá falhando, Ricardinho? E agora? Tá. Tenta não mexer muito, porque cada vez que mexe tá travando. Tá melhor agora, pessoal? Dá um joinha aí. Tá tudo bem agora, Ricardinho? Ainda não? Como é que tá aí? Tá parado. Tá parado. Tá parado? Não, eu tô parado. Vê aí pra gente continuar. Quer encerrar e começar de novo? Melhorou? Pessoal, dá um joinha aí. Como é que tá? Então a gente vai continuando, qualquer coisa vocês vão me posicionando, qualquer coisa vai me posicionando, tá, Ricardinho? Tá. Então, pessoal, quando a gente fala de descoloração, eu sei que ele é um processo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo sempre muito assim, cartilha da loira, né? Cartilha da descoloração. Existem muitos passos que são respeitados, que precisam ser respeitados. É uma das coisas que eu falo assim, né? Tem muitos produtos que não deveriam ser vendidos para o cliente final, porque eu acho que evitaria tanto dano ao fio, tanto dano ao cabelo da nossa cliente. Então eu acredito assim que deveria ter sido com muita, nossa, me enrolei toda. Tudo tem que ser vendido com muita cautela, mas infelizmente a cliente final ela não vê
ela não pensa dessa forma, às vezes busca muita praticidade. E depois, quando acaba procurando o salão, a gente tá ali com todos os BOs, né? Eu falo que todos os pepinos para resolver. Só que, pessoal, uma das coisas que acontecem muito mesmo. Por exemplo, chegou uma cliente na minha cadeira, eu não fiz o teste de mechas. Aí eu fui lá numa descoloração, eu fiz o quê? O cabelo, ele aguentou abrir aqui nesse tom. Nessa altura de tom. E aí? O que eu faço quando o cabelo chega nessa altura de tom aqui? Eu vou lá e pego uma máscara loiro platinado, ou eu vou lá e pego o nosso 1012 ou 1289, jurando que ele vai chegar nesse fundo de clareamento aqui. Então a gente fala o quê? A gente faz o quê? Esse é o que ela quer, mas esse foi o que chegou. E aí? O que eu faço no meio disso? A gente acaba optando pelos matizadores. Só que não adianta, o matizador ele não vai conseguir chegar até aqui. Para que eu consiga chegar nesse fundo de clareamento, que é o tal branquinho, que é o sonho da maioria das loiras, eu preciso de descoloração. Eu preciso forçar esse cabelo um pouco mais na descoloração. Só que se ele chegou até aqui e ele já não aguentou, ele começou a estourar, o que eu faço? Aí, aonde os cabelos eles ficam rançosos, eles ficam manchados, os cabelos ficam com tons indesejados, as clientes vão pra casa e acabam voltando frustrada, e aí é onde os problemas continuam a acontecer. E aí vem um outro fator que eu acredito que seja um pouco agravante, né? Você fez a mecha, uma boa quantidade de mecha nesse tom, ela voltou e quer refazer. Aí você acaba criando um fundo sobre esse fundo. E aí, o que acontece? Então, você acaba deixando esse cabelo manchado. Então, por isso que a gente fala muito sobre protocolo, por isso que a gente fala muito sobre pré-química, por isso que a gente fala muito sobre teste de mecha, para que você tenha uma caminhada segura até chegar aqui. Porque esse tom, essa altura de tom, que é uma altura de um tom de um 10, é o que a maioria das loiras buscam, né? Na realidade, hoje a gente vem trabalhando em alturas de tons, né? No Brasil, hoje, as nossas clientes, elas já vêm buscando querer um cabelo um pouquinho mais com fundo mais dourado, que seria esse fundo aqui, ó, um pouco mais dourado. Gente, mas olha só esse fundo um pouco mais dourado. Ele é bem próximo do fundo mais branquinho, mas se você for analisar, olha a diferença de tom. Aqui eu estou numa altura de um tom de um 9, aonde eu tenho um pouco de dourado. Ainda eu vejo um restício de dourado. Então aqui eu estou numa altura de um tom de um 9, olha só. Mas aqui eu estou numa altura de um tom de um 10. Quando eu estou na altura de um tom de um 10, é quando eu já removi toda a melanina desse cabelo. Olha só, aqui eu estou num 10 e aqui eu estou no 9. Mas se eu fosse separadamente olhar só essa mecha, talvez eu ia falar assim, não, já deu. Eu já tô o quê? Eu já tô na altura de um tom de um 10. Então a gente tem que observar muito isso na hora da descoloração, porque talvez se eu olhasse essa mecha sozinha, o que eu poderia interpretar ela? Olhando ela sozinha, eu não vejo talvez tanto amarelo, eu não vejo o indício desse fundo de clareamento amarelo. Mas quando eu coloco ela aqui, ó, vou colocar bem junto aqui, ó. Quando eu coloco ela bem próxima uma da outra, aonde, olha só, a diferença que eu tenho. Olha onde eu vejo nitidamente o meu amarelo. Então, aqui eu estou trabalhando numa altura de um tom de um 9. E aqui, nitidamente, eu estou trabalhando numa altura de um tom de um 10. Não sei se vocês conseguem ver bem a diferença dos dois fundos. E quando a gente separa, a gente vê que o 9 automaticamente me parece um 10. Outro exemplo que eu vou dar pra vocês é essa mecha aqui. Olha só como ela tá bem. Ainda eu tenho bastante, ele tá um amarelo. Aqui literalmente é aquele cabelo amarelo que a cliente chega e fala assim pra você: eu não quero aquele cabelo gema de ovo. E isso vai de acordo muito com a melanina dela, né? Aqui ainda ele tá um amarelo, ele não tá tão intenso. Que é pela mecha que eu descolori, ela era uma mecha que partiu de uma altura de um tom de um 5, tá, gente? Eu peguei o cabelo, né? A faixa de cabelo que eu peguei pra descolorir, ela é o meu natural. Ela é uma altura de um tom de um 5. Então, o fundo de clareamento do amarelo dela não é tão intenso, mas se eu partisse de uma base 4, eu viria que aqui eu viria mais incidência de aquele amarelo mais gema de ovo ainda, e isso a gente precisa ver também,
Porque se eu parto de uma cliente que ele tem um 4, quando eu chego no 8, ele ainda tá bem quente. Ele tá bem, aquele bem amarelo, amarelo mesmo. Aqui eu tenho um amarelo, que seria numa altura de um tom de um 8, mas ele não tá um amarelo muito quente. Agora, eu vou colocar as 3 mechas, uma paralela da outra, para ver como a gente, muitas das vezes, se confunde com a questão do fundo de clareamento. Porque talvez muita gente olharia aqui e falar assim, é um 9. Talvez se eu olhasse só essa mecha pura, numa escala de fundo de clareamento, talvez eu poderia achar que ela seria um 9. Agora, vamos colocar aqui, ó. 8. Vou pegar mais essa ponta aqui, mais douradinha. E aqui, ó. Olha a diferença que eu tenho dos fundos de clareamento. 8, 9 e 10. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí por conta da luz. Ó, 8, 9 mais douradinho. Ele tá um dourado um pouco mais claro, né? Então aqui eu tenho amarelo, aqui eu tenho um dourado claro. E aqui eu tenho um cabelo 100% decapado. Eu tenho um cabelo 100% descolorido numa altura de um tom de um 10. Agora, vamos colocar mais uma mecha nessa lateral aqui. Que é uma transição, ó. Mostra esse aqui, ó. Olha aqui essas mechas. Então, o que eu tenho aqui numa escala de fundo de clareamento? Não sei se vocês conseguem ver. Olha, vou pegar mais essa parte de cima, que ela tá um pouquinho mais quente, até para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Olha a diferença dos níveis de fundo de clareamento. Nitidamente, eu tô trabalhando em cada um num fundo de clareamento diferente. Ó. 7. Ó. Olha esse cabelo como eu tenho muito mais incidência de amarelo. Então, pessoal, a gente se confunde muito, eu não sei se devido à luz, se vocês estão conseguindo prestar atenção, a gente se confunde muito nessa subida de tom. Ó, se eu pegar essa parte aqui de cima desse cabelo, olha como ele tá laranja. Aqui eu tô trabalhando numa altura de um tom de praticamente um 7. Um 6 saindo pro 7. Olha aqui como ele tá. Ó, aqui, aquele cabelo mais gema de ovo. Olha a diferença que eu tenho das alturas de tom numa escala de subida de tom. Isso aqui é muito importante, a gente saber lidar com tudo isso aqui. É muito importante, na realidade, a gente saber o que eu vou fazer a partir daqui. Porque agora eu fiz o meu processo de descoloração, né? Então, assim, fiz o meu processo de descoloração. O cabelo aguentou, isso era o que a minha cliente queria. Porque aí a gente entra num segundo desafio. O que eu quero? Qual é o resultado de cor? E muitas das vezes, eu estou nesse resultado de cor aqui e eu tenho medo. Aonde entra o quê? Morena iluminada. Pessoal, morena iluminada. Morena iluminada, eu trabalho aqui, ó. Não adianta eu chegar aqui pra fazer minha morena iluminada. Deu pau. Aqui eu já perdi feio o fundo de clareamento. E se eu colocar a minha morena aqui no 9, o que vai acontecer? Vai ficar rançoso. Não vai pigmentar porque eu subi demais. A base que eu preciso para uma morena iluminada, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Só que o que acaba acontecendo na maioria das vezes? Medo de trabalhar com esse fundo de clareamento. Medo de entregar. Se você passa o tom para uma morena iluminada e você traz aqui, o que acontece? Você perdeu. E aí é onde vem no que o Vitor Pinho falou agora à tarde, na pré-pigmentação. E a gente acaba não pré-pigmentando. Então o que a gente acaba fazendo quando chega no fundo assim? Descolorir demais, perdi o fundo de clareamento da morena iluminada. Eu vou lá na minha tabela de cor e eu faço assim, eu vou usar um exemplo, um 732. Aí eu acabo aplicando um 732 em cima desse cabelo. Ele não vai responder, porque o meu tom aqui, eu estou trabalhando numa altura de tom, gente, de um 9. Eu estou trabalhando em cima de uma altura de um tom de um 9. Se eu coloco 7, olha quantos tons abaixo eu estou. Eu não vou conseguir ter a cor perfeita do 732. Eu não vou conseguir extrair o resultado perfeito desse 732. E aí eu não vou conseguir entregar dentro, pode ser o 732, é um exemplo, mas se eu optei por fazer uma morena iluminada na altura de um tom de um 7, ou se eu optei por trabalhar com cobre, eu optei por trabalhar com qualquer cor na altura de um tom de um 7, ó, eu preciso obrigatoriamente de uma coisa que se chama
fundo de clareamento. E o fundo de clareamento ele tem que ser correspondente. Foi igual eu falei do 10. Né? Se a minha cliente ela quer aquele loiro perfeita, a minha cliente quer aquele loiro maravilhoso, vamos falar, sem o restício do dourado, eu tenho que chegar aqui no tom de um 10. Tá? Eu tenho que chegar aqui no tom de um 10, nesse fundo de clareamento de um 10. Ó, não sei se vocês estão me acompanhando aí. Eu tenho que chegar aqui nesse fundo de clareamento de um 10, tá? Para que eu possa entrar com as cores que eu preciso ou até mesmo ter um super resultado com as super clareadoras, tá? Porque muitas das vezes a gente acaba clareando, a gente faz essa descoloração aqui e vem com 12,89 achando que vai resolver. E o que acontece? Ele só chumba. Eu só sobrecarrego esse fio, porque ele não tem o poder de clarear. Ele vai agir de acordo com esse fundo de clareamento. Agora, vê se essa soma vai dar certo. Não tem como dar certo. Você não vai obter um resultado de cabelo bonito. Se você colocar vamos supor aqui, o 12,12 em cima de um fio de cabelo dessa cor, gente, não vai. Ou o 12,89. Eu não vou conseguir fazer a neutralização desse fundo de clareamento, porque o meu fundo, ele não está correspondente. E aí, aonde os problemas eles começam a acontecer, né? Então, assim, essa é uma das dicas que eu dou, é uma das coisas que eu falo muito, fundo de clareamento. Não tenham medo de trabalhar com fundo de clareamento. Agora, se atente. Histórico desse cabelo. Por isso que a gente fala bastante sobre o teste de mecha. Tem que ser feito, porque ali ele vai te entregar tudo que você precisa. O teste de mecha, ele vai ser o seu ponto de partida para tudo que você vai fazer, tá? Então, assim, o que acontece? Hoje, eu preparei essas mechas para mostrar para vocês como a gente se confunde muito, principalmente no lavatório e principalmente com cabelo molhado, porque às vezes a gente acha que tá com fio de cabelo de um tom e no final das contas, a gente acaba estando com outros tons. Olha essa escala de fundo de clareamento. Olha só. E a gente, no final das contas, se a gente não se policiar, a gente acaba se confundindo com todas elas, tá? E é onde a gente não consegue obter o nosso clareamento, como fala, o nosso desejo, né? Eu vejo que muitas pessoas perguntam muito sobre o meu cabelo. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um cabelo, qual é a altura de tom que eu descoloriei? É uma altura de um tom de um 8. Então, ele tem mechas que estão no 7, eu tenho mechas que estão no 8. Eu gosto de trabalhar sempre com essa mesclagem de cor, né? Eu gosto de trabalhar com profundidade. Então, o que eu faço na minha descoloração? Então, é uma técnica que a gente trabalha bastante, que no meu cabelo eu gosto muito, que é a dual color. Então, eu trabalho com 2 tonalidades no meu fio. Então, eu trabalho com 2 fundos de clareamento, que é o que eu faço tom sobre tom. Eu gosto muito para não ter um cabelo monocromático, para ele não ficar. Então, eu trabalho com os 2 fundos. Só que quando eu trabalho com 2 fundos, quando eu vou tonalizar com o fundo que eu escolho? Eu escolho o fundo do 7 ou eu escolho o fundo do 8? No meu caso, eu acabo trabalhando com o fundo do 8, porque eu gosto do tom quente. Aí, eu chego aqui no 8, eu tenho o quê? Um loiro escuro. E aí é onde eu parto para as colorações para o fundo de clareamento. Então, quando eu for olhar na minha tabela de cor para fazer uma descoloração, o que eu faço? Eu opto para a base de um 8. Então, eu trabalho exatamente em cima do meu fundo de clareamento. Os tonalizantes que eu escolho são voltados para o meu fundo de clareamento. Por isso que eu tenho uma durabilidade de cor. E no meu caso, tá? Eu uso bastante a Olen Color Loiro Intenso para dar brilho. Porque o tom violeta, ele é doador de brilho sobre qualquer cabelo. Se você passar... Hoje, eu passei a máscara violeta. Então, parece que eu fiz as minhas mechas hoje. Ó. O que eu fiz? Passei a nossa máscara loiro intenso, deixei ela de 10 minutos para dar esse brilho. Hoje parece que eu fiz as minhas mechas, porque o violeta, ele não é que ele vai clarear o meu cabelo, não tem esse poder, mas ele vai doar brilho, olha, ele vai trabalhar com a neutralização de cor. Mas se você prestar atenção, eu tenho algumas mechas mais claras, eu tenho algumas mechas mais escuras pelo meio do meu cabelo, porque eu gosto de tom sobre tom. Então, quando eu vou optar, eu trabalho com tom neutro, que é o violeta, porque se eu colocasse aqui a nossa Olen Color loiro platinado, eu iria fazer o que com o meu cabelo? Eu iria trazer um tom mais rançoso, eu iria esfriar muito o meu fundo de clareamento. Então, o quente, que é o doador de brilho, né, que é o que a gente fala, que traz luminosidade, que traz luz, luminosidade pro cabelo, eu ia apagar.
E é o que acaba acontecendo muito, e na maioria das vezes, a gente pega um cabelo como o meu, uma cliente que quer, tem medo de trabalhar com o fundo de clareamento dele, eu pego um tom cinza. O que é o cinza? O cinza, ele escurece, ele tira o brilho. Pensa num dia cinza. O dia cinza é um dia de chuva, é um dia de frio, é um dia fechado. Então, eu acabo tirando a luz. Quando eu trabalho com cores que vão trazer luminosidade, ele parece ser mais claro. Eu acabo realçando muito mais o meu tom do meu cabelo. Então, a gente se confunde muito nisso. Por exemplo, se eu pego uma mecha dessa, que eu descolori numa altura de um tom de um 10, e eu vou lá e aplico um produto cinza, eu estou escurecendo o meu cabelo. Eu estou fechando esse tom. E é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Gente, um cabelo desse, na maioria das vezes, se o seu cabelo ele aguenta, ele consegue chegar no fundo de clareamento desse, não precisa muitas das vezes de mais nada. Você entra com uma All in Color, a loiro intenso, né? Pra dar um brilho, porque ela já é mais diluída, entendeu? Na realidade, ela é uma All in Color que ela só tem o pigmento violeta, então ela não vai chumbar o seu cabelo. Que eu falo que é que é a cereja do bolo. É pegar o All in Color e dar um brilho. Eu falo que é aquele brilho, sabe aquele que fica faltando no final? E o que acontece na maioria das vezes? A gente chega num fundo desse, ainda a gente quer o quê? Colocar cinza. Aí a cliente fala assim, mas eu queria aquele cabelo branquinho. Ah não, mas o cabelo ele não ficou, parece que ele ficou escuro. Se eu usar nessa mecha de cabelo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Um 10-1, gente, imagina, eu decapei ele na altura de um 10, usar um 10-1, ele vai parecer que tá escuro, é só eu colocar aqui. Qual é a mecha que tá mais clara, qual é a mecha que tá mais escura? Então, se eu pegar em cima desse cabelo e colocar o 10-1, ele vai ficar mais escuro. Agora, imagina que esse cabelo, eu vou pôr aqui, ó, ele tá mais douradinho, tá? Ele tá numa altura aqui de um tom, ó, mais amarelado. Se eu pego e coloco o 9-1, você concorda que automaticamente eu também estou escurecendo esse cabelo? Eu não estou neutralizando o fundo de clareamento? Por quê? Se eu tenho incidência nele de dourado, se eu tenho amarelo, se eu estou vendo, olha, esse amarelo aqui, aonde é que eu tenho que trabalhar? Então, vou virar aqui nessa tabela, com o tom de violeta. Ó. Então, se eu falei que o violeta ele vai muito bem aqui no 10, olha onde ele tá muito bem também aqui no 9. É onde eu estou neutralizando os tons de amarelo. E aí a gente acaba fazendo o quê? Indo pro azul. E esquecendo que o azul é cinza. A gente acaba esquecendo que o azul, ele tem uma concentração maior. E aí é onde, muitas das vezes, o que a gente faz? Ao invés de trazer luminosidade e brilho para esse cabelo, a gente acaba fechando e escurecendo esse fio. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora da escolha de tonalizar essas mechas e o fundo de clareamento. Agora, uma outra dica que eu quero dar pra vocês, e isso eu incluo muito no meu trabalho, tá, pessoal? Incluo bastante no meu trabalho porque eu acho que faz muita diferença no meu dia a dia, tá? Por exemplo, assim, eu tenho esse cabelo. Que tom que a gente enxerga nesse cabelo? O que a gente tá vendo nesse cabelo aqui? Qual é o fundo de clareamento mais que eu vejo nesse cabelo? Então, se eu pegar aqui numa escala de fundo de clareamento, ó, eu tô aqui no 7. E aí, o que eu usaria teoricamente para neutralizar? Aqui eu trabalharia com esse azul. Então, aí, Simone, mas você entraria com o azul para trabalhar nesse cabelo? Sim, mas e a cor? O que eu faço muito, pessoal, muito, e dou muita dica pra vocês, fica a dica. Eu neutralizo o fundo de clareamento, principalmente se ele for um fundo de clareamento mais quente. Então, se eu pegar uma cliente que ela vem de uma base 4 e ela já tem um fundo de clareamento mais quente, o que eu faço? Eu entro com a All in Color, eu neutralizo o fundo de clareamento, porque uma vez ele neutralizado, você neutralizou. E depois eu entro com a cor que eu quero, eu entro com a cor desejada. Por quê? Primeiro, eu solucionei o meu problema. Pra depois eu vim com uma cor fantasia. Por exemplo, eu vou lá, eu tenho um fundo que ficou mais quente. A minha cliente, ela já tem um fundo que é mais quente, isso é da melanina dela. Aí, eu quero o resultado de cor do meu 732, que seria um tom mais frio. Numa montagem de uma cor, de uma tabela de cor, o meu 7, ele tem muito mais potência do que o 32, porque aqui eu tô criando nuance e reflexo. Então, se eu já neutralizei o meu fundo de clareamento, eu consigo um resultado de cor, além de muito mais bonito, muito mais duradouro. Eu consigo ter um resultado de cor bem melhor,
Principalmente se a minha cliente ela tem coloração. Imagina só, qual que é o fundo de clareamento já de 5? Eu já tô partindo de um vermelho. Então, automaticamente, eu sei que esse cabelo, ele já vai começar muito mais quente. Eu já sei que aqui no percorrer do caminho, que eu vou ter resultados mais quentes nesse cabelo. Chegando lá, imagina que eu quero fazer uma morena iluminada. Eu sei que esse fundo vai ficar mais quente. Eu tenho essa convicção. Aí é onde a gente entra com a neutralização do fundo de clareamento. Porque o que muitas das vezes acaba acontecendo? Eu pego uma cliente que cheguei numa altura de um tom de 1,7, ela quer ser uma morena iluminada. Só que aí a minha cliente ela já chegou pra mim, ela já falou assim, Simone, eu não quero vermelho. Eu também não quero laranja. Eu não quero meu cabelo vermelho e eu não quero meu cabelo laranja. Mas se eu chegar numa altura de um tom de um 6, um 7, eu vou ter laranja. E aí? O que eu vou fazer para neutralizar esse laranja? Automaticamente, se é o azul que neutraliza o laranja, uma cor correspondente então seria o 7-1. Concorda comigo? Só que se eu for usar o 7-1 direto nesse cabelo, principalmente no cabelo que ele já tá colorido, eu tenho 7. Na formação de uma coloração, o 7 ele vem primeiro. Então eu tenho mais incidência de base do que de reflexo. Então uma dica que eu dou pra vocês, isso eu faço, gente, funciona, tá? Muito, tem uma durabilidade de cor, a cor ela fica muito mais bonita, ela fica muito mais limpa. Eu pego as nossas Olen Color, nesse caso eu entraria com a Olen Color do quê? Correspondente ao fundo de clareamento. Então se esse cabelo ele tá muito laranja, qual é a Olen Color que eu vou usar? Azul. Eu entro com a Olen Color azul, eu neutralizo o fundo de clareamento e depois eu coloco a cor correspondente. Então eu já neutralizei. E automaticamente, tudo que se neutraliza, a gente fecha no marrom. Então eu já começa, eu já vou levando esse cabelo para um marrom mais frio. É um outro exemplo que eu vou dar para vocês, que funciona, gente. Você olha, eu falo sempre assim, façam testes. A gente tá agora, a mulherada, né, que pintou o cabelo de preto por muito tempo. Então ela pintou, você que tem uma cliente que tá com o cabelo preto mesmo. Se por sorte esse cabelo descoloriu, automaticamente eu sei que ele vai ficar laranja. Não tem pra onde correr. Ele vai ficar laranja. E aí, o que eu faço com esse cabelo laranja? Se ele tá laranja, ele vai ficar laranja água de salsicha. Às vezes eu falo que tem cabelo que ele se abrir, porque já aconteceu comigo, tá? De pegar um cabelo e tentar descolorir e ele nem abrir. E quando abrir, laranja. Aí a morena iluminada, ela fala pra você assim, eu não quero esse cabelo laranja. Eu não quero. E aí, o que a gente faz? Vai lá, sei lá, vamos voltar aqui, vou tocar o 7-1, 6-1, eu acrescento o mixer 11. E aí, só que muitas das vezes eu acabo não conseguindo fazer essa neutralização desse fundo de clareamento. Por quê? Por conta da base. Quando eu entro com a Olen Color, nesse caso aqui, eu entraria com qual Olen Color? A nossa Olen Color cinza, que tem maior concentração de azul. Se você pega uma cliente que tá com cabelo laranja, você fez a descoloração. Gente, lembrando, isso é no dia da descoloração, tá? No dia da descoloração, isso funciona muito bem. Pegou, sua cliente tá querendo sair do preto. Você fez o teste de mechas, ele passou. Você pode fazer essa experiência até no teste de mechas dela. Você vai ver que dá muito certo. Entrou com a Olen Color loiro platinado, que é a cinza, que ela tem maior concentração de azul, passa nessa mecha, neutraliza todo esse fundo de clareamento, você vai ver que ele já vai esfriar, você já vai neutralizando. Aí depois você entra com a cor para ajudar na finalização do seu cabelo. Mas quando você pegar esse tipo de cabelo, lembre-se, neutraliza o fundo de clareamento, neutraliza. Porque senão você vai lá, vai colocar uma cor fantasia, porque às vezes a gente vai lá no nosso Instagram e a gente coloca numa descrição assim, morena iluminada com 8,37 mais o barra tal. Mas qual foi o fundo que eu clareei? Esse cabelo ele tinha coloração? Esse cabelo ele tinha algum fator que me limitava? Ou esse cabelo era um cabelo natural? Então é muito importante a gente avaliar isso. Agora, quando eu parto de um cabelo que ele tem coloração, eu tô brigando com o pigmento da coloração. Eu estou subindo essa descoloração. E aí é onde eu preciso neutralizar esse fundo de clareamento. Quando eu coloco uma cor fantasia em cima de um fundo não neutralizado, você pode ter certeza, aquela cor não vai ter o resultado que você espera. E principalmente para as clientes que não gostam de cabelo quente.
As clientes que não gostam do fundo vermelho, as clientes que não gostam do fundo cobre, vai ser muito mais difícil agradar essa cliente se a gente não passou por esse processo, tá? De fundo de clareamento. Se a gente não passou por esse processo de neutralização de fundo de clareamento. E outra coisa, gente, uma dica que eu vou dar pra vocês, e isso também é uma dica que é muito infalível. No lavatório, uma boa iluminação. Porque a boa iluminação, ela faz você diferenciar pequenos detalhes, como esse aqui, ó. Eu vou pegar novamente aqui a mecha e vou colocar. Olha como eu tenho uma diferença de cor de um 9 pro 10. Aqui eu vejo dourado. Mas talvez se eu olhasse só esse dourado, eu acharia aqui que eu já tava no 10. Então, isso faz muita diferença quando eu tenho uma boa iluminação. Outra coisa, pegar uma toalha, secar bem esse cabelo, secar bem, olhar realmente, apertar, né? Não friccionar, porque esse cabelo ele acabou de ser descolorido. Mas pegar uma toalha, apertar bem, olhar, não ter medo de olhar esse fundo de clareamento. Para a partir daí, você vai conseguir ter um resultado de cor bacana. Eu vejo que, assim, o legal é que as clientes, elas sempre chegam no salão e elas pegam uma foto bem finalizada, elas pegam um cabelão, né? Só que quando você parte de uma realidade do que você está trabalhando, de uma cliente vida real, de uma cliente que não é uma cliente de internet, que não é um cabelo finalizado, é um cabelo vida real, é um cabelo que tá ali na tua cadeira, e você já fez o seu teste de mechas, a partir dali, vê o que você vai fazer. Ou já pega a sua Olay Color que você tem ali, já entra com essa neutralização. Já vai ali, já passa naquela mecha e já mostra pra sua cliente e fala assim, olha, o seu cabelo saudável, eu consigo chegar até aqui, porque é só uma mecha que você fez. E é legal. Agora, o que acaba acontecendo quando você vê que ele começou ali a emborrachar, ele começou a ter algum problema, o que a gente faz? Para por ali, não segue mais, mostra pra ela, o seu cabelo a partir daqui, a gente vai começar a ter problema. Então, o ideal é não prosseguir, mas trazer uma solução para sua cliente, onde a neutralização desse fundo de clareamento também vai ajudar você a trazer um tom mais frio. Porque eu falo que hoje 99,9% do nosso público, né, do público no Brasil, eles gostam desses tons, né, um pouco mais frio. Então, assim, pessoal, essa é uma das dicas, é um dos fatores que a gente enfrenta bastante, que a gente acaba encontrando, né, dentro do nosso salão. Eu vejo que às vezes muito em curso, um dos cursos que eu acho que é muito legal, quando a gente acompanha um curso de correção de cor, porque dentro do curso de correção de cor a gente acaba trabalhando com cabelos que já tem descoloração, então cabelos que eu falo que é um cabelo mais vida real. Só que para que a gente consiga sempre chegar nessa questão de cor, resultado de cor, resultado específico, resultado ideal para cor, a gente precisa muito trabalhar com a visão do que é um fundo de clareamento. Isso é treino, né? Isso é muito treino, treinar o olho. Uma dica que eu dou para vocês, sabe aqueles cabelinhos da cliente que a gente acaba cortando? Pega esses cabelinhos, descolore. E começa a fazer a neutralização. Isso me ajudou muito. Eu vivia cheia de varal pendurado. Até hoje eu faço isso quando eu quero fazer algum experimento, quando eu quero fazer alguma experiência, tá? Eu pego várias faixinhas de mega hair e eu vou descolorindo e eu vou trabalhando em cima delas pra ver, esse cabelo aqui é um cabelo mais grosso, não, esse cabelo aqui é um cabelo mais fino. Porque às vezes eu pego um cabelo que ele é mais grosso, descoloro exatamente no fundo de clareamento, que é um cabelo mais fino, e quando eu passo o mesmo produto eu tenho resultados de cores totalmente diferentes. Às vezes eu pego um cabelo que ele tá numa altura de um tom a partir de um 4, como eu falei, pra mim chegar num 8, ele vai chegar mais quente. E aí tem o outro fator, que eu vejo que a galera ela não dá ouvidos e não dá atenção. E pra mim isso é muito crucial, principalmente na descoloração, que é o pó descolorante. Gente, o pó descolorante, ele é responsável pela cor. Tem pó que você vai clarear e ele não vai sair do laranja nunca mais. Por quê? É da qualidade cosmética do produto. Porque você está colocando um produto que está removendo melanina, tá? Junto com o seu fundo de clareamento. Então, isso faz muita diferença. A gente tem que associar o produto. Porque já aconteceu comigo, bem no começo da minha carreira, onde eu não sabia identificar qualidade cosméticas, onde eu não sabia, eu achava que qualquer pó era pó, eu passei por isso. E eu comecei a ficar frustrada. Mas porque eu ficava insistindo em coisas que não dava certo. Mas eu não sabia por que não dava certo. Eu não entendia o porquê que não dava certo. E depois que a gente começa, né, a estudar mais, investir mais em estudo, investir mais e ver que a tecnologia ajuda, eu descobri, né, eu acredito que vocês que já usam os produtos Olenka e já puderam fazer também esse comparativo, viram
que o pó, ele faz toda a diferença, gente, e faz muita diferença. Você imagina só, eu sempre falo assim, o pó, ele, além da estabilidade química, o quanto ele clareia, o quanto ele foi preparado para clarear, né? O quanto esse pó, se ele clareia frio, se ele é um pó que já vai clarear frio, porque tem pó que ele já clareia quente, que você não consegue sair do tom quente. Então, o pó descolorante, para esse tipo de resultado, ele é totalmente imprescindível. E aí, depois que a gente tá passando pelo fundo de clareamento, a gente começa a falar também, que eu acho que também, como eu falei no começo, é muito importante, qualidade de fio, né? Porque aqui vem um produto que engana o pó, né? A gente fala que a gente tem um pó e tem quem engana ele, né? Que é o Plex, né? Que o Plex, ele é um sistema de defesa que, teoricamente, ele engana o pó descolorante, né? Então, ele, enquanto o pó tá removendo a melanina do cabelo, o Plex está protegendo para que ele não remova o excesso de nutrientes. Então, por isso que os dois trabalham juntos. Que às vezes a gente usa o Plex, a gente não sabe nem por que tá usando o Plex no pó. Eu tô usando o Plex porque o Rodolfo falou que é legal. Não, eu uso o Plex porque a Simone falou que é legal. Gente, o Plex, ele numa corrida, ele engana o pó. Enquanto o pó tá lá removendo a melanina, automaticamente remove nutrientes. O Plex não. Ele tá ali removendo o quê? O Plex, para depois ele começar a remover nutrientes do fio. Olha que legal. E aí você também consegue chegar num fundo de clareamento mais bonito e mais saudável. Porque tudo isso anda junto. Você imagina, eu chego num fundo de clareamento numa altura de um tom de um 9, né? Hoje esse é um fundo de clareamento que as mulheres vêm pedindo muito. A gente vai entrar no inverno, então vem os cabelos mais dourados. Já não vem o cabelo tão branquinho. Então vem o cabelo com uma incidência um pouco mais de dourado. Eu, em particular, eu gosto muito do cabelo que tem esse fundo dourado. As minhas clientes gostam bastante. Só que se eu não tiver uma qualidade cosmética, eu não chego num dourado bonito. Eu chego num dourado rançoso. Eu chego num dourado, sabe? Um dourado que não fica legal. Então isso é muito importante e tem que ser levado, tem que ter muita relevância na hora da nossa escolha. Por quê? Porque isso tudo é resultado final. Tudo isso leva a gente para um resultado final, tá? Então assim, o Ricardinho, tá comigo? Tá. Quanto tempo a gente tem? Quanto? Eu falei tudo isso? Gente, ó, eu vou responder todas as perguntas de vocês. Por que eu perguntei pro Ricardinho? Porque eu quero neutralizar essas mechas junto com vocês. Então a gente vai deixar agora no segundo tempo, tá? Eu fiz esse suspense todo, foi proposital mesmo, pra gente poder neutralizar esse cabelo junto, pra gente poder ter a parte do lavatório, que eu vejo que é o que a galera sempre fala, é bom ter o lavatório, a gente precisa do lavatório, é fundamental. Eu acho que lá que tudo acontece, né? Por isso que hoje nós decidimos fazer a live no salão, justamente para trazer um pouco do lavatório, já que a gente não tá conseguindo, né, devido a tudo que tá acontecendo, ter os nossos cursos. Então a gente optou por trazer essa experiência do lavatório e essa experiência da neutralização. Então nós vamos juntos, no segundo tempo, na nossa segunda live, fazer a neutralização dessas mechas e fazer uma reversão de corte químico, que também é o que eu falo, tudo tem que andar junto. Não adianta a gente ter uma experiência de cor se nós não tivermos uma experiência de durabilidade de cor e também uma experiência de cabelo saudável. Como eu falei, hoje a gente briga com muita coisa no dia a dia. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas parece dar muito trabalho, ai, vai ser difícil. Gente, não é. Tudo é questão de você colocar isso na sua rotina. Hoje já não é, você já não tem que lavar o cabelo, quando você tira o excesso da umidade, usar um bom finalizador, tudo isso entra na rotina de cabelo. Tudo isso entra na rotina. Então você começa a se policiar, a colocar tudo isso na sua rotina, no seu dia a dia de salão. E isso acaba facilitando muito mais, né, para você, o seu trabalho, tendo muito mais durabilidade, você acaba conquistando muito mais as suas clientes. Na realidade, você fideliza muito mais. Porque o que acontece? Eu falo que assim, que loira, principalmente em salão, é um público que roda muito. Ela roda muito salão, porque ela tá em busca de coisas que muitas das vezes a gente consegue entregar, só não orienta, né? Ou porque não neutraliza um fundo de clareamento para que ela tenha uma cor duradoura. A loira, ela não quer chegar em casa ou a morena iluminada, lavar uma, duas vezes, o fundo voltar pro laranja. Ou ela não quer lavar o cabelo uma, duas vezes, o fundo voltar a ficar amarelo. Ou ter ficado cobre. Ela não quer o cabelo, né? Elas sempre são muito claras. Tipo assim, eu quero dourado, mas eu não quero amarelo.
Qual que é o fundo do dourado? O amarelo. Ou ela fala assim, olha, eu quero ser morena iluminada, mas eu não quero meu cabelo cobre. Qual é o fundo da morena iluminada? Então, é tudo muito contraditório, né, na realidade, mas que a gente precisa associar tudo junto para ter uma durabilidade, um resultado de cor. E esse é um dos nossos maiores desafios. Só que eu desafio vocês a fazerem isso aqui no salão. Pode mostrar as minhas. Eu desafio vocês a fazer isso aqui no salão, fazer mechas, fazer esse processo de descoloração de mechas e para começar a trabalhar com uma questão que se chama neutralização de fundo de clareamento. Neutralizar fundo de clareamento. Porque quando você faz mechas e você começa a neutralizar, você começa a trabalhar sem medo. Você começa a ter menos medo da descoloração. E isso aqui é muito importante. Eu acho que é algo que vai ajudar bastante, tá, nesse processo. Ricardinho, tem bastante pergunta? Pessoal, então uma pergunta que já fizeram, que o pessoal sempre pergunta bastante. Pó da MUP e pó da Olenka. Olha, os dois têm nanocolágeno na sua composição, os dois clareiam em até 9 tons, os dois, na realidade, em questão de tratamento, tem tudo. A diferença é que hoje nos dois nós temos o pó branco e nós temos o pó azul. Tá? Só que tem muitas pessoas que gostam de um pó mais consistente e tem mais pessoas que gostam de um pó mais gelatinoso, até para fazer freehands. Então isso acaba sendo um pouco questão de gosto pessoal, tá? Então o que muda é a textura do pó, ok? As pessoas, e isso foi para agradar os dois públicos, para quem gosta de um pó um pouco mais consistente e para quem gosta de um pó um pouco mais gelatinoso. E isso é para público. Os dois eles atingem o fundo de clareamento em até 9 tons, olha. As descrições são a mesma, são enriquecidos com nanocolágeno, tá? Tem estabilidade química de até 6 horas, é exatamente igual. O que muda mesmo é só a textura, porque tem gente que gosta de trabalhar bastante com ar livre, e as pessoas para trabalhar ao ar livre preferem um pó um pouco mais gelatinoso para trabalhar o freehand. Então, aonde foi desenvolvido o pó da MUP justamente para atender os dois públicos. Mas lembrando que você pode trabalhar também no papel, tá, gente? Que eu vejo que a galera fala muito do freehand. Eu uso no papel. Eu adoro também o pó da MUP para trabalhar no papel, tá? Não tem problema. Ele é feito para os dois. Mas também o pó da Olenka você também pode trabalhar ele ao ar livre. É muito uma questão de gosto. Por exemplo, tem gente que eu gosto de trabalhar com pó branco, mas eu tenho muitos amigos meus que gostam de trabalhar com pó azul. Então, realmente foi desenvolvido só para atingir os dois públicos mesmos, tá? Então, assim, gente, os dois são maravilhosos. Isso é uma questão muito de gosto pessoal. Então, eu uso os dois. E é muito engraçado aonde eu faço. Por exemplo, o pó da Olenka eu acabo usando ele muito pra fazer morena iluminada. E o pó da MUP eu acabo usando mais pra fazer loira. Porque como ele é branco, eu consigo ver melhor o fundo de clareamento. Mas, gente, não querendo induzir ninguém, mas isso é uma questão muito de gosto pessoal de cada um mesmo. E aí, Ricardinho, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou deixar digitado, fixado aqui. Agora eu não consigo digitar. Mas quem tá procurando Olenka, tá? É encontreolenka.com, tá? Aqui no Instagram tem o link da bio, tem o link encontreolenka.com, tá? Ou você entra no site Encontre Olenka, que ele já vai direcionar para o seu distribuidor mais próximo. Você vai colocar aí o seu CEP, as suas descrições, e ele já vai direcionar para o distribuidor mais próximo de você, tá? Tá bom? Então, pessoal, ô Ricardinho, vamos encerrar pra gente começar no segundo bloco já fazendo a neutralização? Tá. Pessoal, então a gente já vai encerrar essa primeira live, tá bom? E no segundo bloco agora, não saia, fica aqui com a gente vai pro lavatório fazer neutralização de fundo de clareamento e reversão de corte químico. Oi, Ricardinho? Pessoal, fica atualizando o celular que aparece. A gente só vai encerrar e abrir outra. É questão de 1 minuto, né? Isso. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Fica aí com a gente, hein? E aí?